O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a ninguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isto abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, todos aqueles que nos acompanham pelas plataformas da Milícia da Imaculada, nesta sexta semana do Tempo Comum, nos acompanha a carta, na primeira leitura, a carta de Santiago. Uma carta importante. Alguns comparam que esta carta tem um caráter sapiencial. As propostas de Tiago para o seguimento de Jesus. E hoje a primeira leitura trata de um trecho mais conhecido desta carta. É o texto que trata da discriminação das pessoas por causa da aparência. Hoje em dia as pessoas são discriminadas por tantos outros fatores. Mas justamente este trecho serve para todas estas situações. O discípulo, ele deve amar como Jesus amou, sem exceção, a todas as pessoas. O Evangelho também é texto muito conhecido. A liturgia ao longo do ano nos permite caminhar, seguir Jesus Cristo. E hoje Jesus leva os seus discípulos à região da Cesareia de Filipe, onde ele coloca esta pergunta: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? As respostas são diversas. João Batista, Elias, um dos profetas. Então Jesus vai direto: e vós, que são meus discípulos, meus seguidores, o que dizem? Quem sou eu? Pedro vai responder: tu és Messias, ou seja, enviado por Deus. Mateus, que é mais ainda detalhado neste trecho, vai falar
da promessa que Jesus faz ao Pedro. Pedro não foi um ser humano que te revelou isto, mas meu Pai. O Marcos é muito sucinto. Só que Jesus em seguida faz, podemos dizer, um anúncio da sua paixão. Marcos, justamente, no seu evangelho, traz 3 vezes um anúncio da paixão, da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo anuncia. E o Pedro não consegue entender, porque é um cego. Ele tem aquela visão que realmente os israelitas receberam, que o Messias deveria ser um guerreiro, alguém que com força e poder vai novamente reconquistar a independência, tá, de Israel. Enquanto o profeta Isaías nos fala de um Messias como servo sofredor. O próprio Jesus vai dizer que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos doutores, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Aí Pedro leva Jesus à parte para dizer: Senhor, nunca isto vai acontecer. Então Jesus vai ser muito direto. Vai embora, Satanás, porque não pensas como Deus, e sim como os homens. Na verdade, podemos entender estas palavras fortes. Vá para trás de mim. Seja meu discípulo e não meu adversário, meu inimigo. E nós sabemos que o Pedro vai aprender realmente ser discípulo. Esta proposta, caros irmãos, é para todos nós. É muito importante responder em nossa vida: quem é Jesus para mim? Porque só assim podemos seguir Jesus Cristo e receber, como na primeira leitura São Tiago disse: meus queridos irmãos, escutai, não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé, herdeiros do reino? Neste sexto domingo, Jesus exatamente anuncia que o reino de Deus pertence aos pobres deste mundo. Totalmente inverte os valores. Todos pensavam que a felicidade, tá? Bem-aventurados, felizes, só aqueles que têm posse, que têm poder. E Jesus vai dizer: os pobres, os que passam fome, necessidade e os que choram. No mundo em que vivemos, com certeza, há muita gente pobre. Primeira leitura nos convida a amar a todos, a sermos solidários. Este tempo de pandemia que se estende ainda, com certeza, tá, deixa tantos nossos irmãos vulneráveis. A gente observa quantas pessoas estão pedindo esmola nos cruzamentos, nos semáforos, mas também quantos são solidários nas comunidades que eu conheço, que eu visito. Interessante, ao longo dos 2 anos, tem uma comunidade que durante já 2 anos, cada sábado, prepara a refeição para muitas pessoas. Mesmo os pobres, eles são capazes de organizar, tá, e preparar uma refeição para 500 pessoas, mais ou menos. E tem tantas outras situações. Nesta primeira leitura, nos exatamente convida: amai vosso próximo como a vós mesmos. Agindo assim, estáis bem. Nesta Santa Missa queremos ainda
às intenções que foram apresentadas, rezar pela paz. É o convite do Santo Padre, tá? Convite de muitas comunidades religiosas pelos seus ministros gerais que nesta semana convocaram, escolheram um dia, tá? De oração, de adoração do Santíssimo, de reza do Santo Terço, mas antes de tudo, tá? Colocar a paz onde está sendo ameaçada, concretamente entre a Rússia e a Ucrânia. Mas em tantos lugares falta de paz. Queremos com nossa oração, então, sustentar estes esforços daqueles que são responsáveis pelas nações no seu diálogo na busca da paz.